O tema das mudanças climáticas, até alguns anos atrás, ele era um tema de interesse acadêmico, algum interesse político e pouco interesse das pessoas, da população de forma geral. Isso, a partir de 2007, principalmente, aumentou muito o interesse da população. 2007 foi o ano da divulgação do relatório do IPCC, aumentou também um pouco, né, o interesse da classe política e aumentou da área acadêmica. No caso desse trabalho, desse projeto que eu vou mostrar aqui, ele tem três motivações. Né? O nosso trabalho no CEPAGRE começou em 2001, né? Então foram três motivações principais. A primeira motivação é aquela pergunta que nós ouvimos e recebemos quase todo dia, né, se o clima está mudando ou não, especialmente nesses últimos dias, com temperaturas elevadas. O CEPAGRE tem um canal aberto com a população através da sua página na internet. É a segunda página mais antiga da Unicamp, começou em maio de 95, né, alguns dias depois do início da internet comercial no Brasil, e a Unicamp foi a segunda instituição a ter um serviço de internet. Então, é uma das páginas mais antigas, funciona de forma ininterrupta, e o CEPAGRE também tem uma série de consultas de forma pessoal ou por telefone. Esse aqui é só para ilustrar, né, um gráfico onde nós temos os anos, né, e o número de dias com temperatura maior, 34 graus, até há 2 dias atrás. Nós temos percebido aqui uma tendência de aumento desses dias mais quentes na nossa estação que tem aqui dentro da Unicamp. E um dado também que nós já levantamos na estação aqui do Instituto Agronômico, desde 1890, que é uma das estações mais antigas do Brasil, uma tendência de elevação, mantendo a variação, a variabilidade, que é normal do nosso clima, mas sempre em crescente, né? Crescendo da ordem de 2,2 graus atualmente em relação ao que nós tínhamos no início da série, em 1890. E esse não é um resultado nosso aqui específico, né? Sempre que nós apresentamos esse tipo de resultado em eventos internacionais, outros colegas também apresentam em outros locais do Brasil e do exterior também. Tem um outro resultado semelhante a esse aqui, de Sete Lagoas, que é uma área em Minas Gerais, né, bem rural. Né? Então, é um tipo de resultado que ele está sendo encontrado em vários locais do mundo. É lógico que aqui também sempre tem, né, nesse caso dessa pergunta, uma influência da mídia. Né? A mídia também tem mostrado um interesse maior através de filmes, de programas, né? O próprio Fantástico, os grandes programas têm sempre mostrado alguma reportagem, alguma matéria, algum programa especial sobre a área de ambiente, especialmente de mudança do clima, né? Mas a mídia sempre ela tem, às vezes, fenômenos fenômenos diferentes, ela trata também de forma diferente. Né? Então, esse furacão foi um furacão importante que ocorreu recentemente nos Estados Unidos, teve toda uma cobertura da mídia, inclusive com imagens em tempo real, né? E realmente foi um furacão importante na América do Norte, América Central, mas atualmente tem um furacão que talvez poucas pessoas tenham visto, né, na mídia, nas Filipinas, com um número grande de mortos, desaparecidos. Né? Então isso é muito comum também. Né? A mídia acaba dando destaques diferentes ou dá um destaque maior para um fenômeno importante, mas que às vezes tem uma intensidade menor do que um outro. Né? Então a cobertura da mídia é importante, acaba influenciando o conhecimento das pessoas. Mesmo assim, muitas pessoas acham que o problema da mudança climática é sempre de outro local, não é daqui. Elas sempre acham que é de um outro país, na América do Norte, nunca é um problema nosso também. Então, o envolvimento do jornalismo científico, dos estudos em divulgação científica, eles são muito importantes nesse assunto, e felizmente aqui na Unicamp nós temos grupos especializados nesse assunto, especialmente aqui dentro do sistema da COSEM. Um outro ponto importante desses trabalhos motivador são esses resultados que começaram a sair em 2001. Esse é um resultado do modelo do IPCC. Até 2001 nós não tínhamos muitos dados, né, muitos modelos quantitativos como nós temos aqui, onde nós temos uma boa coincidência, né, uma concordância entre modelos, dados de modelos climáticos e dados de observação, e com isso foram feitas projeções para este século atual, de aumento das temperaturas entre 1 grau, um pouco acima de 1 grau, até 5,8. Atualmente, nós temos modelos mais detalhados, mais refinados, e há sempre uma tendência de um número maior de modelos que
façam cenários aí de como poderão ser as anomalias, tanto de temperatura como de chuva, não para o mundo todo, como foram esses primeiros, mas detalhados por região. Então, nós temos esses modelos, já temos um número maior, e o Brasil também está procurando desenvolver um modelo próprio, o que é muito importante para a área. Então, esse foi um outro fator motivador. Temos esse tipo de dados à disposição. E um terceiro fator motivador foi a existência de um programa de zoneamento agrícola de riscos climáticos do próprio Ministério da Agricultura, que é um programa de política pública e de gestão de riscos que estabelece uma série de calendários agrícolas por município, visando diminuir o risco de insucesso, o risco associado a excesso de chuvas ou falta de água em fase crítica das culturas. Isso é utilizado de forma regular desde 96, começou com a cultura do trigo, na sequência foram as culturas de arroz, feijão, milho e soja, e depois, atualmente, nós temos mais de 40 culturas, sendo culturas anuais e culturas perenes. E o próprio Ministério, quando tomou conhecimento do relatório do IPCC de 2001, começou a questionar, né, a comunidade científica sobre o que poderia acontecer com esse zoneamento caso as mudanças climáticas realmente aconteçam. Então, foram os 3 fatores motivadores. Foi esse programa, que é muito útil para a nossa agricultura, a existência de dados de cenários climáticos e um próprio interesse de forma geral. Com isso, nós geramos um cenário que nós chamamos aí de fase 1, né? Eu vou ilustrar aqui o exemplo do café, que foi feito na época, o café arábica, o Brasil é um grande produtor, né? E sempre ilustrando uma redução das áreas que são de menor risco climático e um deslocamento. Na fase seguinte, nós já fizemos isso para o Brasil todo, né? Mas sempre considerando a questão agrícola, né? Brasil todo, mas ainda considerando aquele modelo simples de aumento de 1 grau, de aumento de 3 graus até 5,8. Todos esses dados, esses resultados, eles estão disponíveis na página do CEPAGRE e na página do Agritempo, que é um serviço que a Unicamp tem em conjunto com a Embrapa. A terceira fase já é um trabalho mais detalhado, foram feitos para 9 culturas, são cenários para 9 culturas, algodão, arroz, café, cana, feijão, girassol, mandioca, milho e soja, e usando aqueles modelos mais detalhados que eu mostrei nos slides anteriores. Todas as culturas avaliadas para 2020, 2050, 2070, todas indicando um aumento do risco climático, né, considerando as plantas que nós temos atualmente. Essa foi a nossa hipótese, a menos da cana-de-açúcar, né, que já foi citada aqui nas apresentações anteriores. Todas as outras com risco grande de quebra de produção, se nada for feito, que é um cenário também possível. Com base nisso, né, nós propusemos um projeto, a FAPESP, né, englobando vários grupos aqui da Unicamp e também alguns parceiros externos, procurando estudar exatamente a questão da adaptação de um setor tão complexo como o setor da cana-de-açúcar às mudanças climáticas, considerando, ao mesmo tempo, nós temos um potencial de expansão, o interesse, a questão dos biocombustíveis, que já foi citada aqui anteriormente, a disponibilidade de terras, a tecnologia, o interesse, mas, ao mesmo tempo, uma série de restrições e impactos. O ambiente, a segurança alimentar, que vai ser apresentada na próxima palestra, carga tributária, enfim, uma série de fatores de restrição e de impactos. Então, o nosso objetivo tem sido, nesses 2 anos, ainda temos mais 2, de definir cenários que possam ser utilizados para políticas públicas, englobando, além da nossa experiência na área agrícola, também as outras áreas do conhecimento, como demografia, né, os nossos colegas do NEPO, segurança alimentar, professor Bellic, né, do NEPA, engenharia genética, que tipo de plantas nós poderemos ter daqui a alguns anos ou décadas, questão das geotecnologias, que é importante, agricultura, o CEPAGRE fica dentro de uma unidade da Embrapa, então tem uma série de parcerias com a Embrapa, a questão da divulgação científica, que eu já mencionei, modelagem, que na verdade é o que vai combinar e agregar todos esses dados, questão de saúde e de políticas públicas. Esse projeto ele tem um site, né, o nome tem um apelido, é AlcSense, porque é um nome longo, né, o site é dentro do próprio site do CEPAGRE, todos os resultados que nós já tivemos até agora, a descrição da equipe,
né, todas as palestras, reuniões, todas estão à disposição, né, tem até um Facebook, e é interessante esse item aqui, esse ícone, né, dos ABC, dos termos científicos, que é um desafio sempre quando se faz um trabalho inter e multidisciplinar, né, porque às vezes um termo que é utilizado de uma forma em uma área não é utilizado da mesma forma em outra área. Então isso em estudos interdisciplinares é muito importante, isso está sendo desenvolvido pelo LabJOR. Esse projeto ele tem financiamento FAPESP, CNPq, CAPES, com bolsas, tem alunos desde iniciação até profissionais em pós-doutorado. Tem também projetos parceiros, né, aqui só para ilustrar alguns resultados, né, que estão à disposição na internet. Esse aqui é um pôster que foi apresentado num evento sobre biocombustíveis, né, então vejo que agora já não são mapas com manchas contínuas, mas aqui já são descontadas áreas urbanas, áreas de reserva e outras restrições. Quem tiver interesse está à disposição para consulta. E também temos projetos parceiros. Nós temos um projeto da própria Embrapa que trata mais da questão agrícola, que é um projeto parceiro nosso, é como se fosse um temático da Embrapa, e também um outro projeto financiado pela Microsoft, que trabalha com séries de dados que são importantíssimas as séries nos trabalhos com climatologia. Então, todos esses dados estão à disposição. Sem dúvida, essa estrutura que a Unicamp tem de centros e núcleos interdisciplinares viabiliza e torna possível um trabalho como esse, né? Um dos grandes desafios da área de mudanças climáticas é que é um assunto multi e interdisciplinar. Isso para a nossa academia, né, que toda a nossa educação é disciplinar, é sempre um desafio, né? Nós interagimos com outros colegas, com outras áreas do conhecimento, mas tendo um objetivo específico, um objetivo importante como é o das mudanças climáticas e da nossa área ambiental e área agrícola. Então, eu agradeço novamente a oportunidade.